Irmãos, vocês já ouviram esta palavra da Bíblia? Nos últimos dias, os homens esfriarão na fé, esfriarão na caridade. Jesus disse assim: por se multiplicar a iniquidade sobre a terra, a caridade em muitos se esfriará. Mas aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Bom, se a caridade esfria, é porque ela esquenta. Se ela aumenta, é porque diminui. O que Jesus está querendo dizer com o esfriamento da caridade, da fé, no povo de Deus, nas igrejas? Existe uma palavra que se chama perseverança, constância, abastecimento. E ele diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Essa perseverança é a constância. Essa perseverança é o abastecimento, é o alimento que você precisa para o seu corpo espiritual. Nós temos um corpo físico, temos também um corpo espiritual. Os médicos, aqueles que estudam biologia, aqueles que dão aula de medicina, os que fazem faculdade de medicina, eles aprendem que o corpo interno, isto é, os órgãos internos, eles são mais importantes do que o corpo externo, os membros externos. Sim, são muito mais importantes os rins, os pulmões, o cérebro, o coração, o sangue. Tudo que está dentro do corpo humano é mais importante do que os membros que estão na parte externa do corpo. Os médicos, quem estuda biologia, medicina e dá aula, eles vão dizer que é verdade. O que Jesus está ensinando é que nós temos comportamento, caráter, atitude. Nós temos um corpo espiritual que se expressa com palavras, reação, atitude, tratamento com os demais, com as criaturas, com o meio ambiente, com a família, com os vizinhos. No seu dia a dia, no seu trabalho. Se existe um esfriamento, existe também um esquentamento. Então, se a caridade esfria, ela esquenta. Se ela aumenta, ela diminui. Mas quem será salvo? Aqueles que perseverarem até o fim. Então, esse perseverar, meu irmão e minha irmã, ele está dizendo, é você se alimentar, se abastecer. Nosso corpo físico se abastece com o quê? Com um alimento. Feijão, arroz, carne, frutas. Não são esses os alimentos? A água, o ar que nós respiramos, vem de fora para dentro. Alimento que fortalece e mantém o corpo cheio. Você se alimentou, está abastecido. Mas daqui a 3, 4 horas vai sentir fome, vai precisar tomar água e se alimentar de novo. Então você tem que perseverar se alimentando. Mas não é só isso. Existe um exercício físico, isto é, para manter a saúde, você precisa ter uma atividade física, além de uma boa alimentação. Corpo físico. Mas o espiritual? O corpo espiritual, que alimenta o teu caráter, que alimenta a tua conduta. Esse é o mais importante e não pode ficar de fora. Arranca os rins, arranca os pulmões, arranca o cérebro. Vamos ter uma pessoa morta. Mas se você perder um dedo, uma mão, um braço, uma perna, você pode não morrer. Tem quanta gente sem perna, sem braço, sem dedo, sem orelha. Mas se arrancar os rins, os pulmões, o coração, se tirar o sangue dela, o cérebro, os órgãos internos, essa pessoa vai morrer.
Então ele está falando de abastecimento, perseverança, constância, abastecimento. Você precisa abastecer, alimentar o seu corpo espiritual. Um dia você foi cheio do Espírito Santo, quando foi batizado no Espírito, mas você não conseguiu manter e foi perdendo até ficar vazio. O que era luz agora está na escuridão. O que era forte agora está enfraquecido e até morto. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso corpo espiritual, ele se abastece de oração, nossa conversa com Deus. Abastece do quê? Da palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse. Não só de pão, alimento, que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ela está impressa num livro, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é alimento, é viva, é Deus falando com você. Sim, o jejum, a oração, a vigília, a sua presença num grupo de oração, na comunidade, na igreja, na Santa Missa. Quem é evangélico vai no culto. Quem é católico vai na Santa Missa. Oração, estudo da palavra todos os dias. Alimento. Jejum. Em segredo, é claro. São meios, sim, são alimento para que você se mantenha abastecido, vivo. Então, muita gente vai se esvaziando. Deus encheu, mas vai se esvaziando, vai relaxando, até que fica vazia. O que era bom ficou ruim, o que era forte ficou fraco. Estava na luz, agora está na escuridão. Por quê? É preciso manter, abastecer, alimentar. Se você não fizer isso, você vai morrer espiritualmente e no final será condenado. Mas Jesus disse, se perseverar até o fim, será salvo. Então, o aumento do ministério da iniquidade sobre a terra vai ser um grande obstáculo. E está sendo. Por isso, exercício espiritual. Sim, exercício, atividade espiritual. O corpo precisa não só de boa alimentação, mas de uma atividade física. Você precisa praticar algum esporte ou fazer exercícios em casa mesmo. O seu corpo não pode ser um corpo sedentário. Mesmo com boa alimentação, você vai ficar doente. Abreviar a sua vida. O corpo espiritual também depende desse exercício espiritual. O jejum, ele é um exercício espiritual. Você precisa também fazer este exercício, treinar a pregação da palavra de Deus. Porque você vai conversar com as pessoas durante o dia, no seu trabalho, na rua. Onde você andar, onde estiver, entrar ou sair, sempre vai estar em contato com gente, com pessoas. No ônibus, no carro, na loja, na empresa, na igreja. Enfim, aonde você for. O tratamento com os vizinhos, com a própria família. Então, você precisa treinar a palavra de Deus. O testemunho, a pregação, você precisa evangelizar, comunicar esta palavra que você vive, no qual se abastece. Mas não quero me ater tanto neste exercício espiritual, que é tão importante. No momento, quero me esclarecer melhor para você nessa palavra abastecimento. Como você tem que se manter, precisa se manter cheio e nunca se esvaziar. Se você relaxar na oração, no jejum, na leitura da palavra, no estudo da palavra, se você relaxar
na sua caminhada até o grupo de oração, na comunidade, o seu compromisso espiritual com Deus, com os irmãos, se você começa a relaxar, você vai se esvaziando. Porque nesses encontros e nas suas orações, você é abastecido, recebe uma força, uma energia, um poder. Você entende? Por isso, a importância de se abastecer. Você precisa cuidar para não relaxar tanto. Uma vez cheio, você vai ficar vazio se não se esforçar em manter-se. É o que acontece com todo mundo que abandona a fé, abandona a igreja, o caminho de Deus. Relaxou. Não deu a grande importância para o seu interior, seu homem interior, sua pessoa interior. Você está entendendo? O homem, ele olha de fora para dentro. Deus olha de dentro para fora. O homem olha de fora para dentro. Deus olha de dentro para fora. Você entendeu? Por quê? Porque lá dentro é mais importante do que lá fora. Mude uma pessoa por dentro e ela será outra por fora. Mude uma pessoa por fora, ela não será outra por dentro. Veja a importância. O Espírito de Deus quer estar lá, sentado na poltrona do seu coração, na liderança, na poltrona do motorista. Você entende? No volante, o Espírito Santo quer estar ali nessa poltrona, no volante, trocando as marchas e dirigindo o veículo do seu corpo. Você não pode estar no lugar do Espírito, andar pela própria cabeça, seguir os teus caprichos. Você precisa dar esse espaço ao Espírito de Deus. Deixai-vos guiar, conduzir pelo Espírito. Vocês não serão escravos da carne, das paixões pecaminosas que combatem contra o Espírito. Vocês terão autodomínio, controle nas suas vontades, sentimentos, paixões. Você entende? Porque o Espírito de Deus está no primeiro lugar e no mais importante lugar, lá no seu coração. Se alguém que faz academia ficou forte, ficou bonito, um homem, uma mulher, já está treinando há 2, 3, 5, 10 anos, tem um corpo legal, definido. Por que ele tem esse corpo? Porque ele se esforça, porque treina, se alimenta bem, segue regras, conhecimento, certo? Vai ficando forte, fica bonito, mas precisa manter. Se esse homem, esta mulher que faz academia, com esse corpo bonito, se relaxar, se começar a relaxar, não vai mais. Está fazendo frio, está chovendo, ficou doente e não voltou mais, parou de treinar. O que vai acontecer? Seus músculos, sua beleza vai desaparecendo, vai murchando, vai perdendo tudo que ganhou com o seu esforço, com o seu treino. Não é a realidade. É o corpo físico. Precisa se manter com exercício, conhecimento e alimentação. Para isso é preciso sacrifício, esforço. O atleta sabe disso. Todo tipo de esporte, aquilo que você fica bom naquilo que você faz, você entende? Assim é o atleta. Poderíamos citar vários exemplos, vários. Se você não perseverar, não se esforçar, vai perder tudo o que você recebeu. Você vai se enchendo e vai melhorando sempre mais. Mas quando vem uma prova, uma tentação, uma tribulação,
Você pode até tropeçar e cair. Isso acontece com todo mundo. Porém, você precisa ser inteligente, sábio. Não fique caído. Não fique desanimado. Não desista. Retorne, se levante e continue. É assim que Deus se agrada do homem e da mulher, que segue o caminho santo. Desistir, meu amado irmão, é a saída dos fracos. Insistir é a alternativa dos fortes. Nós precisamos ser fortes. Precisamos ser. Os inimigos, os adversários, a adversidade, tudo é muito forte. Para vencer, nós precisamos ser fortes. Para ser forte, temos que manter uma disciplina espiritual. Essa disciplina espiritual é uma vida de oração, jejum, penitência, compromisso com a comunidade, estudo e prática da palavra de Deus. Ela é viva, eficaz, poderosa. Como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, útil para ensinar, corrigir e formar na justiça. Não é a justiça da terra, mas a justiça que vem por meio de Jesus Cristo, através do Evangelho, da palavra de Deus. Essa é a justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para qualquer boa obra. Olha a importância da Sagrada Escritura. Antigo Testamento, Novo Testamento. Por isso, amados irmãos, preste bem atenção, esse abastecimento é muito importante, não pode faltar. Uma caixa d'água, por exemplo, está sempre cheia, não está? Mas quando faltar água no cano, ela vai esvaziar e acabar, não tem mais água. Porque não vem água no cano e a caixa está vazia. Alguma coisa aconteceu. Não está vindo água no cano. Esvaziou. Essa água espiritual é a água do Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolizado, representado em água viva, cachoeiras, torrentes de água viva. É assim que é representado o Espírito Santo, não só como um pombinho, línguas de fogo, mas como um rio de água viva. Torrentes, como o Niágara, como a Foz do Iguaçu, as cataratas, muita água. O Espírito Santo simboliza esta vida. Vida, água simboliza a vida. Quando vem a chuva, tudo floresce, tudo cresce, tudo brota, tudo se alimenta. Mas se não vier chuva, se não tiver água, tudo seca, tudo morre. Tudo morre. Veja a importância da água. Então Jesus fez essa comparação. Quem tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior correrão rios de água viva. Esse rio de água viva é o Espírito Santo sem limites. A fé não tem limites. Se você crer, tudo será possível. Aprenda que o único limite que existe é você quem faz. Sim, é você quem define. É infinito. Quanto mais espaço você der em seu coração, em seu corpo espiritual, ao Espírito de Deus, quanto mais espaço, maior será o poder, a graça e a santidade na sua pessoa. A sua luz será maior, melhor. Ela vai aumentando. Lembra da caridade? Ela esquenta, como também esfria, mas se alimenta. Deus é esta energia poderosa, mais do que uma energia nuclear. Não se vê com os olhos, você consegue ver, a energia está invisível no ar, mas não conseguimos ver com esses nossos olhos. Deus tem uma energia infinita, poderosa, e ela é comunicada a nós
Através da oração, da sua adoração, conversação com Deus. Se for uma oração sincera, se não houver fingimento, orgulho dentro de você, você vai crescer, vai se alimentar. E quanto mais tempo você estiver na presença, mais você vai receber. É infinito. Você entende? A energia elétrica, ela vem pela tomada, pelos fios. É invisível, não vê. Mas quando você conecta os equipamentos, começa a funcionar, carregar o celular, por exemplo. Ele vai carregando, carregando. Se você deixa só 5 minutos, vai abastecer muito pouco. Não vai funcionar o dia inteiro. Precisa de pelo menos 1 hora e meia. Aí sim, um celular bom, ele vai funcionar o dia inteiro. Mas se ficar só 5 ou 10 minutos, em 2, 3 horas, vai acabar a energia, o abastecimento. Vai ficar vazio de novo. Às vezes você está em certo lugar que não tem como recarregar o teu celular. Ele fica na bolsa, desligado, porque faltou mais tempo. Assim é nós. Nós precisamos consagrar mais tempo em andar com Deus. Em nossas orações, a fim de que o Espírito Santo venha nos acumulando, enchendo de graça, força, poder, virtudes, humildade. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, lá ele diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Resistir, ele não dá a graça, mas concede sua graça aos humildes. Por isso ele diz, revistam-se de humildade. Revistam-se de humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá sua graça aos humildes. Olha a importância da humildade. Essa humildade também vem de Deus. Quanto mais perto, quanto mais você anda com Deus, mais humilde você vai ser. Quanto mais distante de Deus, quanto menos você anda com Ele, menos humilde você vai ser, a ponto de se tornar orgulhoso, soberbo. E este é o pior mal, é o pecado mais grave do universo e da humanidade, é a soberba. É o número 1, soberbo, orgulho. Então, a soberba, os frutos maus, eles aumentam e diminuem. O mal aumenta ou diminui, o orgulho aumenta ou diminui. A fé aumenta ou diminui, a sabedoria aumenta ou diminui. Tudo vai depender do tempo que você consagra a Deus com sinceridade. Lembra do que Jesus falou a Natanael, que era o Bartolomeu? Natanael é o mesmo. Filipe foi buscar Natanael para apresentar a Jesus no começo, no início da vocação. Eu encontrei o Messias, aquele que os profetas de Moisés anunciaram. Quem é? Jesus de Nazaré. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Quando Filipe estava se aproximando, Jesus foi ao encontro dele, Natanael. Quando Natanael estava se aproximando, Jesus foi ao encontro de Natanael e disse, aí está, um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Olha que elogio. Ele perguntou, Senhor, de onde você me conhece? Antes que Felipe fosse te buscar lá, eu te vi debaixo daquela figueira. Ele se espantou, mas ele não estava lá, como ele sabe? Felipe disse, mestre, você é o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Messias. Jesus disse, você acreditou só porque eu disse que você estava debaixo da figueira? Muitas coisas bem maiores vocês vão ver. Anjos de Deus subindo e descendo diante do Filho do Homem. Grandes milagres. Olha o elogio que
Jesus fez a Natanael. Você é um homem sincero. Vocês estão vendo? Então, essa sinceridade, ela é muito importante. Se houver algum fingimento, alguma falsidade dentro de você, é impossível receber esta energia, esta força. É como se o carregador estivesse danificado, é como se o celular estivesse com um problema, precisa ser consertado, não está passando energia, ou a bateria está estourada, precisa trocar. Alguma coisa está estragada. Não carrega, não funciona, mas tem energia. Tem energia, mas não está funcionando. A lâmpada, ela está com problema, precisa trocar. Está passando energia no bocal, no fio, está passando energia. Foi feito o teste, está passando, mas a lâmpada deu problema, está queimada, tem que trocar. Ou a lâmpada está boa, mas o bocal está com problema. Tem energia, mas não está passando. Ou não pagaram a conta de luz e cortaram a energia. Meu irmão, assim somos nós. Se não houver sinceridade, se não nos arrependemos de todo o coração, se formos fingidos, nós estamos perdendo tempo diante de Deus na igreja, estamos perdendo tempo em qualquer lugar que você vá, em seu trabalho, você está perdendo tempo. Você está vivendo uma vida inútil. Vai atrapalhar aqueles que querem fazer o que é certo. Por isso é necessário remover esse fingimento. Você precisa ser como os demais discípulos. Não pode ser como Judas, que tinha esse fingimento, essa falsidade no coração. Não pode ser. Você não pode ser fingido. Olha o que aconteceu no final. Satanás entrou no coração dele, porque ali havia uma escuridão, um fingimento. Os outros cresceram, estavam abastecidos, purificados, mas Judas não estava. Ele costumava roubar dinheiro, alguma coisa da bolsa. Sempre tirava alguma coisa dali. Era ambicioso, ganancioso. E era fingido. Satanás destruiu a vida dele. O que aconteceu? Ele foi se enforcar. Se suicidou quando viu que Jesus não tinha mais retorno, ia ser crucificado. Jogou as moedas, 30 moedas de prata, preço pelo qual traiu o seu melhor e maior amigo. Você não pode ser entre os amigos, entre as pessoas do seu grupo, na sua família, essa pessoa falsa. Você não pode ser. Isso não depende de Deus, isso depende de você ser falso ou ser verdadeiro. Isso depende de você. Ah, se Deus pudesse fazer com que todos fossem sinceros e jogassem fora a falsidade, o fingimento, mas não, ele dá essa liberdade de escolha. Você escolhe a vida ou a morte, a maldição ou a bênção, a graça ou a desgraça, a perdição ou a salvação eterna. Você escolhe. Por isso, seja inteligente, seja sábio, escolha a vida. Escolha a graça, escolha a bênção, escolha a salvação eterna. Nossa vida neste mundo é como um sopro. Todos vamos morrer. Todos vamos morrer. Não vivemos 1000 anos. Não vivemos 2, 3 mil anos. Uns vivem poucos dias, outros alguns meses, outros poucos anos. É breve. A realidade vem depois. Haverá uma ressurreição. Não é só nosso corpo espiritual que será salvo e herdará a glória de um novo céu e a nova terra. Nosso corpo físico transformado.
Um corpo transformado, como o de Jesus Cristo, como o de Elias quando foi arrebatado. Elias foi transformado, porque naquele corpo ele não poderia subir ao reino dos céus, naquela carruagem de fogo. Quando ele foi arrebatado diante de Eliseu, seu ajudante, ele foi transformado como num piscar de olhos. É a imagem do arrebatamento da igreja de Cristo quando ele voltar. Serão transformados aqueles que sobreviverem à grande e terrível tribulação que está para vir. Ela já começou, é verdade, mas não está no seu auge da destruição em massa. Os sobreviventes serão transformados, mas não antes da ressurreição, porque o apóstolo Paulo revela, porque a ele foi revelado, que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, ou aqueles que estiverem vivos, serão transformados ao encontro do Messias nos ares. Porque os anjos de Deus se espalharão sobre toda a face da terra, os 4 cantos da terra, e recolherão os escolhidos, os eleitos, os fiéis. Um será tomado, outro deixado. Um tomado, outro deixado. Quem vai ficar? Aquele que não se abasteceu, não manteve a sua lâmpada acesa, não manteve a sua caixa cheia, mas foi relaxando, abandonou e se esvaziou. Era luz, mas voltou a ser trevas. Era bom, mas ficou ruim. Por quê? Relaxou, abandonou. Mas os que perseveraram até o fim, que mantiveram abastecido a caridade, e você pode aumentar em caridade, santidade. O Espírito de Deus em ti pode ter a força de 1, 2, 7 homens, ou pode ter a força de 1000 homens, ou de 3.000 homens, ou mais. Não há limites para a força do poder do Espírito Santo. É um e o mesmo Espírito, forte e poderoso. Porém, o espaço e a liberdade que você dá no seu corpo é que vai definir se você vai ser mais forte, mais poderoso, mais santo, mais perfeito do que os demais. Então, aqueles que querem ser grandes, aqueles que querem ser fortes, devem diminuir em si mesmo, devem ser humildes, se rebaixar, obedecer, porque humildade é submissão, obediência. Isso significa humildade. Humildade é submissão, obediência à palavra de Deus. Isso é humildade. É um terreno fértil, produtivo. Isso é humildade. Você entende? Humildade não está num chinelo, num chapéu. Humildade não está numa roupa simples. Não. Numa kitnet alugada, debaixo de uma ponte. Perambulando pela rua. Humildade não está nem num palácio e nem na beira da estrada. Humildade, ela está no coração de uma pessoa sincera, que se esforça, luta para se manter cheio da presença de Deus, do Espírito de Deus. Se esforça, sempre está se alimentando, sempre está se mantendo. Você precisa se manter. Se você relaxar e desistir do teu compromisso com Deus, você vai perdendo essa caridade. Vai diminuindo, tudo vai diminuindo em você. Você vai perdendo pouco a pouco a caridade, a fé, o bom comportamento que você tinha, paciência, o autodomínio. Veja, uma pessoa cheia do Espírito, ela tem autodomínio, equilíbrio, sobriedade. Você está entendendo? Tanto no comer como no beber, em tudo. É uma pessoa equilibrada. Não exagerado e nem pouco. Você entende? Justo. Medida certa. Para cada coisa tem uma medida certa. Por exemplo, a corrente de uma bicicleta ou de uma moto. Se você apertar demais, esticar muito, pode arrebentar, e arrebenta. Já aconteceu comigo. Não pode ficar muito esticado. Mas se você não regular,
Se você não ajustar, ela vai ficar com a barriga, vai pular fora, arrebentar, e a motocicleta vai parar, a bicicleta vai deixar de funcionar. Arrebenta a corrente, se estiver frouxa e se estiver esticada demais também. Precisa estar numa medida certa, no balanço certo, medida certa. Tudo precisa de um equilíbrio, uma medida certa, justo. Não pode exagerar e não pode ser muito pouco. Não pode ser muito e nem pouco demais. Você entende? Medida certa. Quem fez as ruas para trafegar caminhão, ônibus, carro, bicicleta, moto, no tamanho certo. Não foi feito uma rua para trafegar um navio, não cabe. Você está entendendo? A rua tem a medida certa para os veículos que vão passar nela. Isso já vem de Deus. A porta que você passa, as coisas que você usa, tudo tem um tamanho, uma medida, uma forma. Você entendeu? Assim é um celular. Não dá para andar com um celular de 60 polegadas na mão. 60 polegadas é uma TV para ficar na parede. O celular tem que ter um tamanho exato, padrão, uma medida para poder você usar ele. Tudo tem uma medida certa. Isso já vem de Deus, inteligência, sabedoria que Deus deu ao homem. Na vida espiritual também nós precisamos de equilíbrio, sobriedade. E é um fruto do Espírito de Deus. Resumindo, o que nós começamos a falar no princípio, abastecimento, meu irmão. Abastecimento. Relaxou, caiu, se levanta, não se demora. Deus, Ele te abraça, Ele te perdoa. Se você caiu em alguma tentação, pecado, se levanta. Deus se agrada, Ele fica feliz quando você se levanta. Às vezes a queda foi para que você ficasse mais humilde. Você poderia estar se exaltando um pouco, achando que está forte demais e melhor que os outros. E você cai, você vê que é fraco, tão fraco como qualquer outra pessoa. Somos todos iguais. Precisamos da ajuda, do poder e da força do Espírito Santo. Sem esse poder, sem esta força, nós não conseguimos ser bom, ser santo, ser perfeito. Sem esta força, esse poder do Espírito, não conseguimos fazer nada. Não conseguimos produzir bons frutos. Amar a Deus e as pessoas, fazer o bem, evitar o mal, não conseguimos. Nós precisamos desse poder, dessa presença do Espírito Santo, criar em nós um espaço sempre maior, para que o Espírito Santo seja sempre mais poderoso em nossas vidas. Esse limite, lembra que é você quem define, não é Deus, é você. Se você crê, isto será possível. Amém? Deus te abençoe.